É, bom, essa é uma aula ao vivo para a turma de atuação e expressão de personagens do curso de jogos digitais da PUC Minas. Eu estou aqui online com a Isabela, que é aluna matriculada, e a gente terminou uma entrega de trabalho. Os alunos entregaram esse final de semana os trabalhos de breakdown, que é um exercício de animação, né, para fixar os princípios, fixar pose, né, e terminar o planejamento da cena que eles estão animando. Agora, o nosso trabalho é a modelagem do personagem que vai ser animado mesmo, ou seja, agora a gente vai produzir o personagem que vai ser animado. E esse personagem, ele vai ter expressão facial, lip sync, né, são as metas do semestre. E o nosso intuito não é nem tanto que o aluno aqui aprenda como é que faz rig e modelagem de personagem, porque você já fez em outros semestres. Então, quem estava matriculado na matéria de atuação e expressão já fez alguns personagens no decorrer do curso, mas agora a gente vai concentrar realmente no rosto. Por causa disso, eu criei uma série de aulas que estão nesse canal. Se você voltar na playlist que está inserida esse vídeo, né, ou se você procurar pela playlist de atuação e expressão, você vai ver que tem uma pancada de vídeo é, de modelagem, né? E a etapa que a gente está entrando nela, eu peguei esse desenho aqui, que é um desenho que eu fiz sem compromisso nenhum, numa folha avulsa, que eu carinhosamente chamo de sketchbook, as minhas folhas avulsas, mas é uma folha avulsa que eu só prendo com clips. É... e aí eu falei, não, esse aqui é o personagem que eu vou modelar porque para a turma de atuação e expressão, porque eu posso concentrar na face dele, eu posso tratar a face dele como um objeto separado, né? E eu estou produzindo esse personagem, ou seja, isso aqui é uma arte meio conceitual, que tem um estudo de separação das peças, e tem um vídeo, inclusive, que eu falo sobre esse processo no playlist, eu falo um pouco mais sobre ele, mas se você não viu ele, não tem problema, é só realmente uma observação de que esse personagem eu consigo segmentar ele muito fácil em peças, né? Aqui já tem ele mais adiantado, modelado, ele, inclusive ele já tem a paletinha de cor dele, né? Então já está coloridinho, né? A gente já está bem avançado na modelagem dele. E agora eu estou com a Isabela para relembrar que essa é a etapa de trabalho, né? Ou seja, agora vocês vão produzir o personagem. E a sugestão é, bom, você já tem um áudio, já tem um projeto de jogo, ou você já tem alguma meta, isso a gente já desenvolveu no decorrer do curso. Então a Isabela, por exemplo, está modelando a cena de um personagem em frente ao espelho, né? E a gente tem a meta de fazer o áudio dessa personagem conversando com ela mesma no espelho. Né? Ela está usando um personagem de teste, um personagem temporário que eu forneci, e agora a gente vai criar o personagem dela. Como o nosso tempo de aula é distribuído entre várias matérias, e são alunos que estão próximos da graduação, de formar, né, de terminar a graduação, o tempo é às vezes muito corrido para produzir o personagem inteiro do zero, começando no meio do semestre. Bom, eu acho que dá tempo, mas a velocidade de cada um pode ser muito variada. Então, a minha sugestão é que vocês que estão matriculados na matéria e vão modelar um personagem, comecem pela cabeça. Começa pelo rosto, faz o rosto que tenha os loops de corte necessário para fazer uma atuação. Então vou colocar um amarelão aqui só para ficar mais fácil de. Então, os loops que sejam necessários, né? Por exemplo, se o seu personagem tiver um nariz, lembrar que tem um loop de expressão que vai passar entre o canto do nariz e, né, e o queixo, lembrar que tem um loop da boca, o loop do olho, né? Você tem, geralmente, esse personagem mais cartunesco, ele vai ter um loop dando a volta aqui também. Tratar esses loops, fazer o rosto primeiro, tentar fechar a cabeça primeiro, porque a cabeça é a parte mais importante para o nosso rig desse semestre. E depois que você fizer a cabeça, é que você vai para as outras partes. Né? Depois que você tiver uma cabeça que a gente pode criar o rig, você faz as outras partes. Se você está fazendo, por exemplo, para um jogo que vai usar, na verdade, troca de imagem, né? Você pensar nos cortes que vão ser necessários para a gente poder mapear essas imagens, mas fazer uma cabeça que funcione. Né? É, e faz ela encaixada mesmo, não tem problema fazer a cabeça encaixada no corpo. É até interessante porque se você fizer uma cabeça muito low poly, que é só praticamente textura, para rodar num jogo, e uma cabeça mais high poly para poder fazer render e essas coisas, para a gente isso dá super certo. Isso na verdade é uma estratégia muito usada ainda em jogo. Você ter mais de um modelo para ter um nível de detalhe
de acordo com a aproximação da câmera. Tá? Então, essa é a sugestão que eu faço, né, que vocês comecem pela cabeça. E aí, no nosso processo de trabalho, o que vai acontecer é que nas próximas semanas a gente vai receber esses modelos e avaliar os perfis para ver se está legal, né? Para ver se a gente pode avançar para o rig, tá? E depois a gente vai fazer o rig dessa face. Se fizer o corpo inteiro, melhor ainda, fica mais adequado para a gente ainda. E pode começar com uma quantidade pequena de imagens mesmo, né? Aqui eu comecei, na verdade, com um número baixo de imagens, as minhas referências são poucas imagens, né? E a minha principal referência é, na verdade, o desenho que eu fiz, né? Então, essa é a principal referência que eu tenho no processo. E lembra que você pode alterar as coisas enquanto modela, a gente não está fazendo nada com uma meta tão rígida, a gente está aprendendo enquanto faz, né? E aí, na sequência, a gente vai rigar essa face, então, essa é a meta. Eu estou fazendo dois personagens, então, só para lembrar, se você está vendo esse vídeo por acaso aí, e não está matriculado no curso e não está entendendo nada, não tem problema, tá? Isso é para quem está matriculado. Então, para quem está matriculado em atuação e expressão, além desse personagem que eu estou fazendo bem direcionado para vocês, eu inseri na mesma playlist essa personagem e eu fiz o mesmo processo de criar o rosto dela com cortes para a gente poder animar isso depois, né? Inclusive, se eu não me engano, eu fiz inclusive dentinho e língua lá dentro. Então, ela tem dentes lá dentro. E, né? Então, lembrar também que isso é uma parte importante do processo, assim, que o personagem ele tenha o suficiente para a gente poder fazer realmente a expressão. Então, se vai abrir boca, tem que ter dente. Se vai abrir os dentes, tem que ter língua, né? Mas aqui eu fiz, mas eu tô achando que eu posso melhorar esse dente. Acho que eu vou preferir o dente mais redondinho. Ah, eu não quero clipping não. Eu já sei o que está acontecendo aqui que não me interessa. Eu não quero clipping. Eu quero. Eu quero os dentinhos com a sombrinha. Depois eu vou fazer. Eu acho que eu prefiro fazer os dentes arredondados, assim, meio Simpsons mesmo, assim, meio Aardman. Acho que eu prefiro fazer os dentinhos arredondados. Mas depois eu me preocupo com isso. Né? E outro aspecto importante dessa modelagem é que a gente pode finalizar o trabalho todo só com render. Então você pode fazer ele high poly, você não precisa fazer ele low poly necessariamente. E você pode realmente pensar no close, né? Então, close do personagem pra gente é um negócio importante. Então aqui meu personagem ainda está em processo, ainda estou fazendo os materiais dele, né? Mas a gente poder chegar pertinho e ter detalhe de perto, né? Você ter, tipo, detalhe quando você estiver bem próximo do personagem é importante, assim. Então, pode caprichar no detalhamento. Eu estou fazendo, na verdade, exatamente isso. Assim, eu estou fazendo um personagem que, se a gente chegar perto, ele tem detalhe suficiente para dar essa leitura, né? Então, estou fazendo vários detalhes nele para poder acertar esse acabamento, né? Ou seja, quem chegar de perto do personagem vai ver pôr remate na armadura, né? Vai ver, provavelmente em algum momento vai ver costura, essas coisas, né? Então, a gente vai fazendo, pensando nisso. Espero que vocês também considerem essa possibilidade, assim, de fazer o personagem por uma proximidade de câmera alta. E no caso do jogo, vocês pensarem, quem está fazendo o jogo, pensar, né, que a câmera na cutscene vai chegar próximo ao personagem, então talvez você possa trocar a cabeça, alguma coisa assim, né? Então, esse é o lembrete, na verdade, que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Né? Ela vai estar online no YouTube, então se você estiver vendo online, é isso mesmo, tá?
E eu vou continuar postando os vídeos de processo de produção dos personagens. Então fica atento nesses vídeos e dá uma acompanhada no que tem dentro da nossa playlist.